Curte, comenta e compartilha. Bora pro vídeo. Aconteceu na manhã desta sexta-feira, em Brasília. O ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio Monteiro, que não é um Hellis office boy, com todo respeito à categoria, e nem apenas um garoto de recado em festa de adolescente, concedeu uma entrevista bombástica a um jornal de circulação nacional publicada nesta sexta-feira. Veja, o cara é um dos ministros mais importantes do governo. Ele é o chefe das Forças Armadas, abaixo apenas do presidente da República. Não é pouca coisa, não. Mas José Múcio soltou uma bomba que explode justamente na véspera de um evento organizado pelo próprio governo a quem ele serve para marcar o dia e a ideia de um episódio totalmente diferente do que pensa o ministro. Ora, se o cara é ministro da Defesa, ele tem peso no que diz, certo? Significa que despacha com o chefe do executivo, que é o presidente da República, e que discute ideias, acontecimentos e estratégias com os representantes das forças do país. Pelo menos deveria ser assim. Então, como é que o governo fala uma coisa e ele diz outra em sentido totalmente inverso, contrário? Mas aconteceu. E, enfim, um integrante do governo Lula diz abertamente para quem quiser ouvir e discutir, literalmente, que não houve golpe de Estado nenhum no dia 8 de janeiro de 2023. Segundo José Múcio, não havia uma liderança, portanto, não se pode dizer que era um golpe de Estado. Veja o que ele disse, aspas. Podia ser até que algumas pessoas da instituição quisessem, mas as Forças Armadas não queriam um golpe. É a história de um jogador indisciplinado em uma equipe de futebol. Ele sai, a equipe continua. No final, me parecia que havia vontades, mas ninguém materializava porque não havia uma liderança, fecha aspas. Não havia uma liderança porque não era golpe nenhum, como os integrantes de esquerda adoram dizer por aí, e nem tentativa de golpe. O que houve mesmo foi um ato delinquente de indisciplina contra o patrimônio público, exatamente como os muitos outros casos que aconteceram antes, ali mesmo na esplanada dos ministérios, e que foram promovidos e executados pelos integrantes da própria esquerda. No caso deles, nunca. Ninguém foi punido. Ninguém pegou prisão. 17 anos de reclusão. Nada. Ficou todo mundo solto, mesmo danificando o patrimônio público. Na mesma entrevista, José Múcio traça o perfil das pessoas que estavam naquele dia 8 de janeiro. Ele disse, aspas, não havia um líder com quem negociar. Eram senhoras, crianças, rapazes, moças, como se fosse um grande piquenique, um arrastão em direção à Praça dos Três Poderes. Fecha aspas. Apenas isso. Viu o que ele disse? É uma autoridade do governo, não um simples office boy dizendo que não houve golpe de Estado nenhum. O cara é o chefe das Forças Armadas, não é um ministro da área que não tem afinidade com a segurança. Ele sabe o que está dizendo. E mais ainda, é um importante depoimento para eximar, livrar de responsabilidades aqueles que foram condenados a 17 anos de prisão por atos terroristas de atentado ao governo. Foi um arrastão apenas de senhoras e criancinhas, moças e jovens, em um piquenique no final de uma tarde de domingo. Não uma tentativa de golpe de Estado com canhões nas ruas e fuzis nas mãos. Não, não e não. Logo, a pena deveria ser amenizada, revista e reduzida à prestação de serviços às comunidades e ou pagamento de cestas básicas por destruição de patrimônio público, mas não prisão de 17 anos. O ministro disse com todas as letras que não houve golpe. Portanto, não houve crime do qual os julgados foram condenados. Onde está a verdadeira justiça para ver isso? Fica parecendo que os acusadores estão agindo com a própria convicção, acima das evidências que mostram o contrário. E se esses acusadores estão no topo da pirâmide, como fazer com que eles entendam e enxerguem que estão saindo da linha e cometendo abusos? Como? E teve mais. José Múcio disse que antes das manifestações começarem no dia 8 de janeiro do ano passado, um decreto da Garantia da Lei da Ordem, uma GLO, poderia ter sido publicada pelo governo para garantir o efetivo das Forças Armadas nas ruas, principalmente em Brasília, e ter evitado tudo o que aconteceu da maneira mais fácil que poderia existir. Mas segundo José Múcio, Lula disse não. Não quis, vê se pode isso, e vetou completamente como quem queria ver o leite derramar para depois ter o que falar a respeito e dizer que foi vítima de um golpe de Estado. Múcio afirmou, aspas, era uma forma de o exército ir para a rua e conter. Tínhamos 1.500 homens à disposição, mas o presidente diz, GLO não. Havia um grupo que achava que se houvesse GLO, os militares aproveitariam para materializar o golpe, fecha aspas. Uau! Aí ele confirma que as autoridades sabiam do que poderia acontecer e assumiram o risco e deixaram o pau torar. Isso é prevaricação. E quem era o grupo que achava que se houvesse GLO, os militares se rebelariam? Quem? Seriam deles o ministro da Justiça, Flávio Dino? Houve, nesse caso, crime de responsabilidade e prevaricação que acabou com a prisão de inocentes e até a morte de um deles. E o pessoal ainda fica na crueldade.
O que o ministro disse em entrevista é muito sério, sim, e abre margem para um monte de interpretação que deveria resultar na libertação de quase todos os que permanecem presos, acusados de um crime que não aconteceu. E mais ainda, se não houve golpe nenhum, não faz sentido acusar Bolsonaro desse crime que nunca existiu. Não importa o encontro de minuta, de rascunho, de delação disso ou daquilo, nada serve por pura falta de materialização de conjecturas. Tudo balela. E tudo isso precisa ser revisto. Tem mentira que não consegue se sustentar por muito tempo, e essa é uma delas. Sentindo o estrago que o ministro pode ter causado nas narrativas de golpe sustentadas pela esquerda, o deputado federal do PT e encrenqueiro mor Lindbergh Farias saiu disparando contra o ministro Múcio, ficou desesperado, irritado e disse, aspas, é quase uma anistia prévia da cúpula golpista, de militares envolvidos na trama e do próprio Jair Bolsonaro, fecha aspas. O post dele foi muito maior do que isso, e que não dá nem para ler aqui. É impressionante como os caras não admitem outra verdade além da que eles enxergam, ou da que foi construída e implantada na cabeça deles. De fato, houve um golpe, sim. Mas na própria esquerda, na cabeça das pessoas, na tentativa de fazer com que elas acreditem nas suas ideias mais absurdas. Por isso dão um golpe contra aquele que não tem informação. Isso.